Hoje, o nome J.K. Rowling ressoa em cada canto do mundo. Mas nem sempre foi assim. A trajetória até o reconhecimento global foi pavimentada com desafios e provações. Antes da fama, antes dos livros que cativaram gerações, existia apenas Joanne, uma mulher como tantas outras, uma mulher comum, mãe solteira, enfrentando a dura realidade da vida, cheia de dívidas e incertezas que pairavam sobre seu futuro. Ela vivia em um pequeno apartamento gelado, um lar modesto que mal a protegia das dificuldades do mundo exterior, lutando para pagar o aluguel que se acumulava e alimentar a filha, sua prioridade máxima. O glamour e a magia de Harry Potter, o universo que ela tanto sonhava em compartilhar, estavam muito distantes da sua realidade, da sua luta diária pela sobrevivência. Joanne enfrentava o anonimato nas ruas de Edimburgo, a solidão que a acompanhava em cada passo e a sensação constante de fracasso que teimava em assombrá-la. Sua vida era uma batalha silenciosa, travada em cada amanhecer, longe dos holofotes, distante dos palcos que um dia a aplaudiriam. Mas foi nesse cenário de dificuldades extremas, nesse contexto adverso, que nasceu a verdadeira magia. A resiliência, a força interior que a impulsionou a seguir em frente. Joanne não era uma heroína de capa, uma figura mitológica, mas uma mulher de carne e osso que se recusou a desistir dos seus sonhos, que se agarrou à esperança. Sua história mostra que os maiores heróis, aqueles que realmente importam, são forjados nas lutas diárias, nos desafios que a vida lhes impõe, não em batalhas épicas, em contos de fadas, mas sim na realidade crua e implacável. Antes de J.K. Rowling se tornar um ícone, havia apenas uma pessoa tentando sobreviver, lutando para colocar comida na mesa. E é essa jornada, de dor e esperança, de superação e resiliência, que realmente inspira e nos mostra que tudo é possível. Vamos voltar no tempo, embarcar em uma viagem nostálgica para Edimburgo dos anos 90, uma cidade charmosa e melancólica, e conhecer a mulher por trás da lenda, a pessoa que transformou a dor em magia. Com uma caneta barata, sua fiel companheira, e guardanapos de café, seu improvisado caderno, ela começou a criar um universo mágico, um mundo de fantasia que a salvaria. Esta não é só a história do sucesso estrondoso de Harry Potter, é sobre a sobrevivência de Joanne Rowling, sobre a sua capacidade de se reinventar. Porque, às vezes, as melhores histórias, aquelas que tocam a nossa alma, nascem da pior das dores, do sofrimento mais profundo, da escuridão da alma. E essa, sem dúvida, é uma delas, uma história que nos ensina a nunca desistir. Edimburgo, Escócia. Linda, mas para Joanne, era um cenário de luta. Ela chegou com uma mala, uma filha bebê e um casamento fracassado. Sem emprego, sem dinheiro, sem apoio. O apartamento era minúsculo e gelado. O dinheiro mal dava para comida ou aquecimento. Dependia da assistência social, sentindo vergonha e solidão. Cuidar de um bebê sozinha, sem perspectiva, era um desafio diário. Cada dia era uma batalha para sobreviver. Edimburgo, que hoje é berço de Hogwarts, era para ela um labirinto de dificuldades, mas foi nesse frio e nessa luta que uma pequena chama de esperança começou a crescer. E essa chama tinha nome: Harry Potter. Além da pobreza, Joanne enfrentava a depressão clínica. Era um vazio que inspirou os dementadores em seus livros. Mesmo assim, ela se agarrou ao manuscrito de Harry Potter, sua única esperança. Datilografou cada página, sem dinheiro para cópias. Enviou para editoras, recebendo 12 rejeições. Cada não era um golpe, mas ela persistiu. A depressão dizia para desistir, mas ela continuou. O ciclo de rejeição e tristeza parecia interminável, mas Joanne não quebrou. No caos, escrever era sua necessidade vital, era sua terapia, sua fuga, seu único controle. Com a filha dormindo no carrinho, Joanne ia aos cafés de Edimburgo. O apartamento era frio demais, o café, seu refúgio.
Pedia o mais barato, ganhava algumas horas de calor e escrita. Escrevia em guardanapos, cadernos, qualquer papel. Cada momento era precioso. Uma corrida contra o tempo e a realidade. Os cafés eram santuários, onde ela construía Hogwarts. Não tinha garantias, só uma história e muita determinação. Era pura teimosia. Eu posso não ter nada, mas tenho essa história. E ninguém podia tirar isso dela. Após um ano inteiro de persistente envio, um ano repleto de cartas de rejeição que pareciam se multiplicar a cada dia, um agente literário, Christopher Little, finalmente viu algo especial e apostou em seu manuscrito, oferecendo uma luz de esperança em meio à escuridão da rejeição. Mas mesmo com um agente ao seu lado, mais rejeições vieram. De editoras que não conseguiam enxergar o potencial daquela história mágica. A maré começou a virar quando Barry Cunningham, da Bloomsbury, em uma atitude inspirada, mostrou o livro à sua filha de 8 anos. Ela simplesmente amou, mergulhando de cabeça no mundo de magia e aventura que Joanne havia criado. E foi essa reação genuína e apaixonada que convenceu Barry a dar o sinal verde para a publicação. A oferta inicial era pequena, um reflexo da incerteza do mercado. Mas para Joanne, que havia enfrentado tantos nãos, era um verdadeiro milagre, a confirmação de que seu sonho poderia se tornar realidade. 1.500 libras, mais do que dinheiro, era validação e esperança, um voto de confiança no seu talento e na sua história. Mesmo com o contrato assinado, Barry avisou: "Você nunca vai ganhar muito dinheiro com livros infantis", uma advertência realista sobre as expectativas do mercado. E para ampliar o apelo do livro, sugeriram que Joanne usasse apenas as iniciais para atrair também os meninos. Assim, J.K. Rowling nasceu, um nome que logo ecoaria pelo mundo. Era uma concessão comercial, uma adaptação às demandas da indústria. Mas essa pequena mudança abriu a porta para um mundo de sonhos que Joanne mal podia imaginar. Naquele momento, ninguém, nem mesmo Joanne, poderia prever que esse nome se tornaria lendário, sinônimo de magia e aventura para milhões de leitores. Aquele simples sim da Bloomsbury mudou absolutamente tudo, transformando a vida de Joanne para sempre. Joanne finalmente tinha uma chance real de mostrar ao mundo a sua incrível história, e o mundo inteiro estava prestes a conhecer o garoto que vivia, Harry Potter. E tudo isso começou com a opinião sincera e apaixonada de uma criança. Em 1997, um livro infantil diferente de tudo que existia até então, chamado Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi publicado no Reino Unido. Ninguém imaginava o impacto que essa história teria. A primeira tiragem foi bem modesta. Apenas 500 cópias em capa dura, um número bem pequeno para o que viria a seguir. A princípio, não houve grandes campanhas de marketing sem alarde. Ninguém esperava um sucesso estrondoso. Mas as crianças amaram a história de um garoto órfão que descobre ser um bruxo. E, entusiasmadas, espalharam a notícia. Compartilharam com amigos, familiares e colegas de escola. O sucesso veio do boca a boca, da recomendação genuína de quem havia se apaixonado pela história. Das escolas e bibliotecas, Harry Potter conquistou o mundo. Aconteceu algo surpreendente. Crianças que não gostavam de ler devoravam o livro, página por página, completamente imersas na aventura. A mídia notou o fenômeno. Prêmios vieram como reconhecimento, e então aconteceu a explosão. A Scholastic, uma editora americana, pagou $105 mil pelos direitos de publicação nos Alaniou Niwa, um valor considerável para um livro infantil desconhecido. Com o dinheiro, Joanne saiu do auxílio-desemprego, aliviada e esperançosa. Finalmente, ela podia se dedicar integralmente à escrita, seu grande sonho. O conselho que recebeu, de não largar o emprego, virou uma piada irônica do destino. De mãe solteira anônima, lutando para sobreviver, virou um fenômeno literário global, admirada e reconhecida mundialmente.
A indústria editorial, que a rejeitou diversas vezes, agora a celebrava com entusiasmo e admiração. O segredo por trás de tudo isso? Uma história genuína, repleta de magia e aventura, amada por crianças de todas as idades. O mundo inteiro descobriu a magia de Harry Potter, se rendendo ao seu encanto. E com isso, a vida de Joanne Rowling mudou para sempre, de forma extraordinária. A transição da pobreza à fama foi um choque para Joanne. De preocupada com o aquecimento, passou a lidar com contratos milionários. A privacidade sumiu e sua história virou notícia. O impacto de Harry Potter foi global, criou uma geração de leitores. Crianças faziam fila por livros, adultos também se encantaram. Joanne virou símbolo de esperança e superação. Falou abertamente sobre depressão, inspirando outros. Usou sua fortuna para a caridade, fundando a Lumos. Sua jornada não terminou com o sucesso. Ela continuou ajudando. Joanne mostrou que a verdadeira magia é transformar dor em esperança. O legado de J.K. Rowling vai além dos livros. Sua história é sobre perseverança e recomeço. Ela provou que circunstâncias não definem destino. Transformou dor em arte, dando voz a milhões. Redefiniu sucesso. Fracasso é parte do caminho. Em Harvard, falou sobre o valor do fracasso. Sua luta virou inspiração para quem se sente preso. A teimosia pode ser virtude, a imaginação, força. Mesmo no inverno mais frio, uma ideia pode aquecer o mundo. Sua vida prova. A magia mais poderosa é a resiliência. O que aprendemos? Não é sobre escrever um livro mágico, é sobre persistência diante do abismo. Sobre acreditar na sua história, mesmo quando ninguém mais acredita. Os momentos difíceis moldam nosso caráter. Todos temos desafios, mas eles não são sentenças. Dentro de você há uma ideia, um sonho, uma história só sua. Sua varinha mágica é a determinação. A magia está na ação diária, sem garantias. Lembre-se de Joanne, tudo começou com a decisão de não desistir. Pegue sua caneta, seu sonho e persista. O mundo espera pela sua magia. E ela está aí, dentro de você, pronta para brilhar.